Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Queria que a gente fechasse os olhos agora. Vamos fazer uma oração. Pedir que Deus derrame graça. Senhor Jesus, Teu Espírito está aqui esta noite. Teu Espírito está aqui esta noite. Espírito de Deus, o Senhor veio aqui glorificar Jesus. O Senhor tem o poder, o Senhor tem os meios, o Senhor tem toda a condição de fazer aquilo que está na vontade do Senhor. Então realize esta noite, em nome de Jesus, aquilo que deseja o coração do Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus que toda a obra das trevas o Senhor detenha em nome de Jesus. Detenha enviando anjos, detenha, Senhor, toda a dureza de coração, tudo aquilo que impede a ação do Teu Espírito, que essa noite aconteça conforme a Tua vontade, que a palavra seja revelada, clara, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, esse texto aqui de 2 Coríntios 4,18, ele trata de uma faculdade muito usada como metáfora na Bíblia, a faculdade da visão. O sentido da visão é uma das metáforas mais usadas na Bíblia. Tem, por exemplo, as suas mãos, as minhas mãos para servir a Deus, é uma das metáforas, mas dessas metáforas, dos 5 sentidos, entre muitas outras, a metáfora da visão é uma das que mais utiliza. Só a palavra cego na Bíblia tem mais de 40 vezes. Você lembra várias vezes que Jesus curou cegos de nascença, inclusive, eu vou comentar sobre isso. E isso implica em dizer o seguinte: nessa faculdade de enxergar, que é usada como metáfora na Bíblia, também vai falar de alguma coisa, usando essa metáfora, vai falar de alguma coisa ligada às coisas espirituais, usando a faculdade de enxergar. E é interessante, eu queria que colocasse na tela, em Lucas capítulo 4, verso de número 18, é interessante que Jesus, ao iniciar seu ministério na sinagoga de Nazaré, ele chega naquela sinagoga e toma o livro e vai ler. E quando ele vai ler, ele diz aí o que está escrito, 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Vá atentando aí o que vai dizer. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Nesse versículo, por exemplo, você não vê nenhuma menção a outras doenças. Por exemplo, não diz que ele veio curar os leprosos, e você conhece várias passagens que Jesus curou leprosos. Você também não vê ele dizer que veio multiplicar pão, e ele multiplicou o pão. Você também não vê ele dizer aí que vai levantar os paralíticos ou ressuscitar os mortos. Você não vê nessa citação. Ele fala coisas mais ou menos genéricas. Volte um pouquinho o versículo. Ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para... Aí ele vai dizer, pregar boas novas aos pobres. E é evidente a palavra pobre aí está falando dos pobres de coração. Bem-aventurados os pobres de coração. Aqueles se consideram necessitados das coisas espirituais. Aí você continua, você vai ver aí que ele vai falar de libertação de oprimidos, de proclamar liberdade aos presos, mas na prática, em termos de corpo humano, ele só vai falar de uma coisa ligada a tudo que está envolvendo o corpo humano, que é dar vista aos cegos. Essa é uma metáfora fundamental. E por que ele falou isso? Será que essa metáfora de ver é importante para a gente entender as coisas espirituais? Bem, a gente vai para Hebreus capítulo 11, e a gente vai ver uma figura importantíssima chamada Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés. No verso 27, você vai ver, você já conhece, só para resumir a história de Moisés. Moisés era um homem preparado, capacitado, segundo Atos 7, com toda a ciência do Egito, conhecia tudo. E ele, sabendo de que tinha um chamado aos 40 anos, ele vai lá apartar uma briga entre israelita e o egípcio, e ele mata o egípcio. Você já conhece isso. Ele fica 40 anos, então, na terra de Midian, então ele já tem 80 anos, ele tinha certeza que tinha chamado aos 40. Mas quem falou para ele do chamado? Provavelmente a mãe falou com ele, a mãe e o pai falaram com ele, você é um menino especial, Deus chamou você. Alguma coisa aconteceu, porque aos 40 anos ele já sabia que ia libertar o povo. Só que ele não tinha ainda se recebido um chamado de Deus, e portanto não tinha recebido a capacidade de Deus para aquele chamado. Passados mais 40 anos,
aí sim ele está esvaziado de si, das suas convicções, e Deus assim o chama e o envia. E quando Moisés vai a Faraó, ele vai como que empurrado. Ele disse sim a Deus, mas ele disse sim esvaziado de si. E ele então vai. E o texto que a gente coloca na tela aí, de Hebreus 11, 27, diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Aí vem o texto que diz: porque via aquele que é invisível. Ele ficou firme como quem vê o invisível. É uma contradição se você estiver falando do olho, que é impossível que uma pessoa veja o invisível. Então, esse texto, se fosse lido literal, ele já é contraditório, porque não pode ser uma pessoa ver o invisível, se é invisível não pode ser visto. Então, isso nos remete a um entendimento de que a visão ou a cegueira não está se tratando, quando fala da Bíblia, de cegueira física ou de visão física. A visão, a faculdade da visão, no mundo espiritual, na vida espiritual, ela tem a ver com alguma coisa espiritual, de ver alguma coisa, de enxergar alguma dinâmica espiritual. Portanto, porque o livro, a palavra de Deus, ela precisa ser lida como narrativa. Por exemplo, Moisés matou o egípcio. O egípcio não quer dizer um pecado, que ele matou aquele pecado. Não, matou um egípcio mesmo, um cidadão egípcio. Então você aprende com a narrativa. Mas depois você vai tirar a lição. Então, por exemplo, Jesus curou um cego. É um cego mesmo, ele não enxergava mesmo. Mas quando você vai tirar as lições e interpretar, é que você vê o que isso significa. Por isso, a gente vai ver que o ensino da vida espiritual tem muito a ver com a faculdade de enxergar, com a faculdade da visão. Queria que a gente colocasse 2 Coríntios 5, verso de número 7. E aí você vai conectar uma coisa com a outra. Com Moisés, que está vendo o invisível. Como é que Moisés vai ver o invisível? E aí diz o texto, 2 Coríntios 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí você já vê facilmente que existe um olhar, existe um olho espiritual, que ele se chama olhos da fé. O olho da fé, a visão espiritual, a faculdade de crer. E ela, na metáfora bíblica, ela é associada à visão. Estava Moisés vendo o invisível. Ninguém vê o invisível. Por isso o texto começa dizendo: pela fé Moisés, blá, 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 porque estava vendo o invisível. Então a fé deu a capacidade de Moisés ver que ele seria libertador do povo de Israel e ver aquele povo liberto mesmo sem o povo estar liberto. Então aqui você começa a ver que fé não é simplesmente você acreditar numa verdade que está escrita. Quando você acredita numa verdade que está escrita, se ela for muito óbvia, você é apenas inteligente. Você é apenas inteligente, às vezes a verdade é óbvia. Jesus ressuscitou. Aí você diz: eu não acredito que Jesus ressuscitou. Então você tem que provar que não ressuscitou, porque as evidências históricas, blá, 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 arqueológicas. Aí você vai entrar num embate, mas acreditar é ser inteligente. Portanto, não é isso que está sendo dito em termos de fé. A fé bíblica não é simplesmente concordar com uma verdade. A fé bíblica gera uma visão espiritual. No momento em que Deus está falando a palavra para você, a palavra está sendo exposta, não sou eu que estou falando, eu estou sendo um locutor de uma palavra, de uma verdade que vem das Escrituras Sagradas. Então, eu extraio das Escrituras Sagradas da forma mais didática que eu consigo, com todas as minhas limitações, e na hora que eu transmito para você o que Deus deseja, como diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, há uma palavra falando, há um ouvir especial e há uma fé sendo gerada. É exatamente assim que acontece. Mas, em Efésios capítulo 1, verso 18, a gente vai perceber uma coisa que a gente vê isso lá em 1 Coríntios 2, pode deixar em Efésios 1, 18. Lá em 1 Coríntios 2 diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E olha o que diz Efésios 1, 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Pode voltar um pouquinho só na primeira frase, olha ali. Olhos do coração. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele dobra o joelho, o texto diz: por essa causa me dobro o joelho, eu oro por vocês, para que vocês enxerguem com os olhos do coração.
Irmãos, é claro que, de novo, não se pode interpretar literalmente, porque o coração não tem olhos. Então, aí, se você olhar essa expressão, tem outra tradução que diz assim, com os olhos do entendimento. Então, na vida comum, material, eu enxergo com meus olhos esta Bíblia, mas no mundo espiritual, eu compreendo a palavra. Então, é muito fácil de você entender esse exemplo. Eu tenho aqui, enxergando páginas de papel. Isso é a faculdade material, a faculdade do meu organismo. Eu tenho a capacidade de transformar essas informações em informações de dados. Mas isso é a visão, a faculdade da visão. Mas enxergar espiritualmente, eu posso estar de olho fechado. E, no entanto, eu enxergo a palavra de Deus. E é justamente isso que Deus quer fazer com qualquer pessoa aqui, com todos, sem exceção. O que Deus quer fazer não é fazer você enxergar melhor do ponto de vista físico. Não é trocar o seu óculos. Eu, por exemplo, estou pregando de óculos. Prego de óculos, senão eu não sei quem está à distância. Mas não é isso que Deus quer fazer. Deus pode me curar, pode curar, curou cego, sem dúvida nenhuma. Vai curar e tirar meu óculos, e agora eu não uso óculos, mas com óculos eu continuaria servo de Deus. Só que, sem a visão espiritual, eu não sou servo de Deus. Então Deus não está simplesmente lançando a sua palavra para você concordar. Ele está lançando a sua palavra para você que sejam abertos os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento. Por essa razão, você vê que a missão de Jesus é dar vista a que cegos? Cegos que não veem o que as pessoas, ninguém está vendo também. Deus está abrindo olhos espirituais de todas as pessoas. Jesus está querendo abrir os olhos espirituais de cada pessoa. Porque se for tratar de cegos, ele curou um bocado. Mas ele fez muito mais curas espirituais, abrindo os olhos de muita gente, espiritualmente falando. Por exemplo, falar um pouquinho da religião. Lucas 6,39 tem uma coisa muito curiosa. Quando Jesus chega na Palestina, ele já encontra o quê? Ele encontra muita religião. Ele encontra as sinagogas, ele encontra o templo, ele encontra fariseus, saduceus, ele encontra todos os escribas, os doutores da lei. Portanto, não faltava religião. E aí, quando você vê esse texto em Lucas 6,39, Jesus faz uma comparação. Diz assim, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Aí continua o texto. O discípulo não está acima do seu mestre. Ele está falando para quem em Lucas 6? Quando você vai para Mateus 23, não precisa colocar. Aliás, coloque só Mateus 23, 16. Só o 16. Você vai ver que Jesus está chamando os fariseus de guias cegos. Ele está dizendo que a religião se baseia em duas coisas, né? O que a religião se baseia? Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser qualquer religião, espírita. Ela se baseia em duas coisas. Faça e você será salvo. E seja bom e Deus vai te amar. Essas duas coisas. Faça para obter ou seja para ser amado. Se você não for uma pessoa boa, Deus não vai te amar. E se você não fizer, não será salvo. Toda religião trabalha assim. Toda. Então o que acontece? Aqueles camaradas já eram pessoas dedicadas a fazer o bem. Alguns deles eram pessoas muito sérias, muito compenetradas. Gamaliel é um desses. José de Arimateia era outro desses que enterrou Jesus. Portanto, eram pessoas que tinham um certo cabedal. No entanto, Jesus chama eles, só no capítulo 23, ele chama 4 vezes os fariseus de guias cegos. Os camaradas sabiam tudo, mas eram guias cegos. Como é que pode um negócio desse? Então, existe uma cegueira que a religião não tira. Existe uma cegueira, que é uma cegueira espiritual, e que por mais que a pessoa saiba a Bíblia, não significa que ele está enxergando espiritualmente. Para você ver que a gente pode estar aqui enganado. A gente pode estar se auto-justificando e, na verdade, a gente está fazendo isso vivendo uma cegueira. A cegueira espiritual, ela é algo tão grave que por isso Jesus não disse, eu vou dar vista aos cegos. E quais cegos? Todos os que não têm visão espiritual. E alguns cegos fisicamente. Por exemplo, o cego de nascença, lá em João 9, Jesus está se aproximando dele, os discípulos no verso 2 perguntam assim, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí ele falou, não, nenhum nem outro. Ele está assim para que a glória de Deus seja manifestada. E chegou o que ele fez, cuspiu, fez uma lama, colou no olho dele, e o camarada foi se lavar e ficou vendo. Aí você pergunta assim, que maluquice.
Quer dizer, não é uma cura normal, porque o cego de Jericó gritou para ele, ele falou, vai, a tua fé te salvou, ele voltou vendo, na hora ele saiu pulando, vendo. Quer dizer, várias maneiras, mas a cegueira principal, que foi curada depois, se você ler João capítulo 9, você vai ver, o homem sai livre, está entrando lá, vai perguntar aos fariseus, o que foi que lhe curou? Não, é um homem aí, quem foi, como o nome dele é Jesus. Jesus, como ele foi que ele... E começa a perguntar para ele, e o camarada enche o saco, aí chama o pai dele, que esse camarada era cego na nascença? Era. E quem foi que curou? Aí os camaradas estavam com medo de responder, pergunte a ele é maior de idade. Perguntaram ao rapaz, aí o camarada entendeu tudo, falou, vocês querem ser discípulo dele? Quando ele falou isso, você está pensando o quê? E expulsa ele na sinagoga. Mas ele ainda não estava vendo. Ele ainda era cego. Ele já estava enxergando fisicamente, mas ainda era cego espiritualmente. Ele disse, foi um tal de Jesus aí. E aí, esse homem sai, expulso da sinagoga. Jesus encontra ele e fala, foi o que aconteceu com você? Não me expulsaram da sinagoga? Foi mesmo? Por quê? É porque eu falei que o Cristo me curou. E você conhece esse Cristo? Não, eu quero conhecê-lo. Ele está aqui, diante de ti. Ele cai de joelho e ele enxerga espiritualmente agora. É um negócio tremendo, queridos. Você vê que o cego teve duas experiências. A primeira, boa. A segunda, transformadora. A primeira, ele foi curado dos seus olhos. A segunda, ele foi curado segundo a missão de Jesus. Curar os cegos. Jesus quer fazer isso. E é impressionante, agora para começar a fazer as considerações, Saulo de Tarso. Eu queria que colocasse Atos 9, verso 3. Você conhece esse texto, depois eles vão colocar o 8 e o 9. Passagem conhecida, né? Pessoas cegas. Só que aí é o contrário. Aqui tem um homem religioso, ou seja, é um homem que Jesus poderia chamar guia cego. Só que esse camarada estava se excedendo, ele estava perseguindo a igreja de Deus, já exagerando, e ele ia em Damasco com autorização para prender mais cristãos. E no verso 3 diz assim, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Verso 4, aí ele diz assim, e Saulo levantando, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Observe bem, o texto não diz, ele viu Jesus, ele viu uma luz e caiu por terra. Eu ouvi uma voz, ele ouviu uma luz, ouviu uma voz, caiu por terra, não sei se do cavalo, ele caiu e a voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora o verso 8, aí Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco, e aí por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Veja só que cena, camarada não é muito zeloso? Não acabou de sair do apedrejamento de Estevão? Sim. Camarada não é comprometido com a lei de Deus? Ele não tem carta dos fariseus para perseguir aqueles que são contra o judaísmo? Tem. Então é o top. É o Neymar da religião. Só que ele vai em direção a Damasco, se ele esqueceu de um detalhe. Ele era cego espiritualmente. Ele era cego. Ele sabia tudo, entendia tudo, mas era cego. E o Senhor aparece e uma luz brilha. Ele não viu Jesus, ele viu uma luz. E aquela luz cegou os olhos dele. E a voz disse algumas coisas para ele, vai a Damasco. E ele vai e fica cego 3 dias. Irmãos, pense um cara hiperativo feito Paulo, novo, solteiro, carta de prisão, carta autorizando prender um bocado de gente. Camarada com a missão, cego. Agora na casa lá na rua direita, cego, está cego. O que ele vai fazer? Aquilo é uma metáfora para dizer, Paulo, esse era o seu estado. Você sempre foi cego. Você sempre foi cego. Isso aqui você sempre foi. Eu só fiz acender o interruptor e tu está aí. Agora faz alguma coisa? Tu não faz nada. Você não faz nada. Você não tem nada, como nunca teve. Você não tem força, não sabe atuar, não agrada nada. Ao contrário, você, quando estava achando que tinha visão, você só perseguia ao Senhor Jesus. Ou seja, há uma mensagem para quem está em trevas. Há uma mensagem. E ele está em trevas, está lá, sem fazer nada. Deus pega uma pessoa que só aparece uma vez na Bíblia, o cara se chama Ananias, ele aparece e some, ninguém sabe quem é esse cara.
Esse camarada aqui não é nada, mas ele vê. Ananias não é nada, mas vê. Ananias aparece na história, chega lá, Saulo, irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para que vejas, para que recobres a visão e seja cheio do Espírito Santo. Ele faz uma oração para o Saulo, e Saulo vê espiritualmente. Agora Saulo não é mais cego. Quer dizer, por que ele ficou 3 dias cego? Para dizer bem claramente, ele já era cego. Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer, com qualquer homem. Eu tenho que abrir os olhos. Eu tenho que dar a verdadeira vista para aquele homem. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar mais só 2 coisas e depois fazer umas aplicações. 2 Pedro 1:8. Tem muita gente que percorre os caminhos cristãos, seja de que natureza seja, faz teologia, estuda, lê, integra uma comunidade e cai no texto de 2 Pedro 1:8. É um texto rigoroso, diria eu, porque se essas qualidades existirem e estiverem em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O versículo diz, se vocês tiverem essas coisas, vocês não ficam improdutivos. Quais coisas? Bom, nos textos seguintes, anteriores, né? A fraternidade, benignidade, domínio próprio, o amor, essas coisas que são virtudes que são colocadas em cada um de nós no processo chamado de santificação, que a gente chama em termos operacionais, em termos de prática, a gente chama de discipulado. Mas o que acontece em você? O processo de santificação. Coloca essas virtudes. Mas olha o que o verso 9 vai dizer. Está falando para crentes, e Pedro está escrevendo para cristãos. Todavia, se alguém não tem essas qualidades, lê para mim ali, todavia, se alguém não as tem, vou ler de novo. Todavia, se alguém não as tem, aí diz, só vê que está perto, está de catarata, está de miopia, ele está com cegueira parcial. Quem não tem essa qualidade, você está vendo que está falando de gente que parou espiritualmente e ficou cego? Gente que parou espiritualmente quando ia amar e cansou de amar, quando ia servir e encheu o saco de servir, quando vivia dedicado, mas não quer mais. Dias atrás eu estava com Cláudio Cláudio e Vanessa na escola, e entrou uma pessoa, isso acontece bastante, com bastante frequência, e entrou uma pessoa na sala, era uma pessoa que ia vender algum produto, alguma coisa, e ele teve uma fatalidade, eu não vou dar detalhes aqui para ninguém localizar, mas ele teve uma fatalidade na sua família, ele era pastor, e aconteceu um episódio bastante desagradável, e aí ele, então, largou o ministério, largou a comunhão dos santos, e foi para o mercado de trabalho, e tem lá suas atividades profissionais. Tá bom. Por que ele largou aquilo tudo? Ele está decepcionado? O que aconteceu que aquela pessoa, espiritualmente, que poderia estar com tais virtudes que foram citadas aqui, ele simplesmente não as tem? Ele está cego espiritualmente. Você conhece muita gente desviada. O último levantamento que o IBGE deu dava conta de 70 milhões de desviados no Brasil. O último levantamento que eu li, isso foi na revista Ultimato, 70 milhões de desviados. Aquelas pessoas que dizem, não vou para a igreja não, porque só tem gente falsa. E tu é o quê? O cara super honesto a ponto de julgar todo mundo, imagine o camarada. Mas não tem aquelas virtudes, então aquela pessoa cegou espiritualmente. A pessoa está de novo cega. O Senhor precisa fazer uma obra de restauração na vida desta pessoa. Mas 1 Coríntios 2, verso 9, esse texto aqui é poderoso. E esse é o último texto, é o penúltimo texto, o último é só uma citação que eu vou fazer. 2 Pedro, estava ali, né? Agora 1 Coríntios 2, 9, ela vai colocar 1 Coríntios 2, 9. Olha esse texto que Fernanda leu na abertura aqui. Diz o texto assim, eu queria que a igreja lesse. Esse texto é maravilhoso, então eu pediria que a igreja lesse enquanto eu tomo água aqui. Vamos lá? 1, 2, 3 já?
Deixa esse versículo na tela, enquanto eu falo um pouquinho. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou, são aquelas que Deus preparou para quem ama o Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa levantar a mão, mas eu queria que você respondesse com a sua voz. Quantos presentes aqui amam ao Senhor? Digam amém. É claro que a gente sabe o que é amar a Deus, a Bíblia diz que se alguém me ama, guarda a minha palavra. Mas isso já é entre você e Deus. Você diz, eu amo a Deus. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu à imaginação, são as que Deus preparou para cada um de nós. Queridos, perceba bem, um cego, ele não vê o que Deus quer para ele. Um cego não vê o propósito de Deus. Um cego não enxerga o seu próprio futuro. Um cego espiritual, ele só enxerga aquilo que está diante dele. Como eu acabei de ler, ele só vê o que está diante dos seus olhos. Uma pessoa que tem a faculdade de ver, mas não tem a capacidade de enxergar com os olhos espirituais que Moisés tinha. Ele está diante dele, a proposta de Deus, coisas que você não viu, coisas que você não ouviu e coisas que você nem pensou. São as coisas que Deus preparou para você. E uma pessoa consegue continuar vendo, vivendo, se satisfazendo com as poucas coisas que o seu olho vê. Por que acontece isso? Talvez a gente possa dizer que é porque essas coisas elas serão herdadas no céu. Quando a gente morrer, a gente vai ter coisas que não viu, coisas que não ouviu e coisas que nunca imaginou. Ah, é? 1 Coríntios 2, 10. Olha o que diz o verso 10. Olha o que diz. Eu queria que a igreja lesse aquela primeira frase, só a primeira frase. Vamos lá, 1, 2, 3 já? De novo? Revelou a nós. Ou seja, essas coisas, no tempo verbal o revelou, é passado. Ou seja, essas coisas estão acessíveis a cada um de nós, segundo a graça revelada do Espírito Santo nas nossas vidas. Não são coisas do porvir, são coisas acessáveis, são coisas possíveis, são promessas para cada um. Então nós estamos diante de nós, queridos, em termos de visão espiritual, não simplesmente para enxergar uma conta bancária, não simplesmente para enxergar um carro novo. Nós estamos aqui chamados por Deus para uma visão espiritual de coisas que você nunca viu, nunca pensou, nunca imaginou. Muitos daqui imaginam a sua vida pequena, fazem planos pequenos, fazem planos rasteiros, fazem planos de curto alcance. Agora, o Senhor esta noite chama você para quê? Primeiro, para abrir os seus olhos espirituais. Abrir os seus olhos significa tirar a cegueira, em que você só conta com as coisas que o seu olho vê, só conta com as coisas que a sua razão dá conta, só conta com as coisas em que você alcança o braço. E o Senhor está te dizendo, ei, eu trabalho para aquele que nele espera. Eu trabalho para aquele que em mim espera. Eu estou contigo. O Senhor tem alcances enormes para cada um de nós, coisas que já revelou pelo seu Espírito. Então o que acontece? Ele chega para mim e para você, o Senhor chega para mim e para você, e planta em nós visões, sonhos, percepções espirituais, que a gente enxerga algumas coisas, realidades espirituais. E esse enxergar, essa cegueira vai embora, eu enxergo alguma coisa, e aquilo significa o quê? Fé. O Senhor me deu a capacidade de crer para alcançar uma coisa que está muito além da minha capacidade de raciocínio ou da minha visão. Significa, você está enfermo, sabe, de antemão já sabe que enfermo você enfrenta, você é servo de Deus, você enfrenta um dilema, já sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, já sabe disso, ou seja, a circunstância que você estiver, seja qual for, seja um casamento, você está casando, isso coopera para o bem, tudo coopera, porque você pertence a Deus. Porém, o dilema é, Senhor, e a minha cura? Senhor, e o que tu me prometeste? Então você tem o dilema de aceitar, estar na situação com Deus, mas o dilema é, o que tu me promete, Senhor, acerca disso? E é nessa hora em que o Senhor lhe promete coisas grandes, caminhos mais elevados, pensamentos mais altos, em que você não vai acessar simplesmente com a razão, você vai acessar com os olhos da fé.
A palavra de Deus diz assim, ora, a fé é o fundamento firme de coisas que você espera ou deseja, e a certeza, a prova, eu fui estudar isso aí, a palavra prova é prova jurídica. Aquilo é uma comprovação factual que entra nos processos judiciais. E a prova do que você nem está vendo. Então você, com a fé, você tem uma prova jurídica, e não precisa olhar, mas você está olhando e tem a certeza. Como é que você consegue isso? Não, você não consegue. Deus libera a palavra para você e você simplesmente vê as coisas acontecerem. Você vê antes. Como é que você vê antes? Vou explicar para você. Deus quer que você veja o seu próprio futuro próspero e abençoado. O Senhor disse, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos vencedores, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, da lei do Senhor. Aí a gente fala, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, na qual do fruto da estação própria, cujas folhas não caem, vírgula, isso é o verso 3, e tudo quanto fizer prosperará. Aí você lê aquela palavra e você fala, Deus, eu sou essa pessoa que medito na tua palavra, eu amo a tua palavra, Senhor, eu tenho procurado viver, claro que eu dou minhas tropeçadas, mas eu tô igual essa árvore, junto a ribeiro, eu estou alimentado, estou cheio de alegria do Senhor, eu vou prosperar em tudo. E aí você olha e você vê o futuro. Como diz a Bíblia, eu sei que pensamentos tenho para vós. O Senhor diz assim, eu sei os meus pensamentos. Queridos, você também sabe os pensamentos. Ele fala mais ou menos assim, para você. Ele fala mais ou menos assim. Está falando com ele mesmo. Eu sei que pensamentos tenho para vós. Ele dá a dica. Pensamentos de paz. Está tudo aí os meus pensamentos. O pensamento está aqui, ó. Você começa a ler os pensamentos de Deus, e até esse pensamento que eu estou citando está aqui. Eu sei que pensamentos tenho para vós, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Então observe o que Deus está gerando. Deus tem que gerar em você, enxergar aquilo que Ele já decidiu fazer na sua vida. Você precisa enxergar o seu casamento em outro patamar. E por que isso? Existe por acaso alguma promessa de Deus de que vai derrotar sua família? Então me acha essa promessa na Bíblia? Não, é uma carta de tarô que diz isso. E você por acaso segue tarô? Por acaso você segue essas mandigas de candomblé? Não, você segue a palavra de Deus. Além do que a palavra de Deus, ainda tem o Espírito Santo de Deus que age para aplicar a palavra de Deus. Não bastasse Deus falar, ainda tem o Espírito Santo para agir e fazê-la cumprir. Então existem N promessas para a nossa vida, promessas absurdas, promessas gigantes para nós, e Deus requer de você o quê? Deus quer que você reconheça que é cego, só isso. Aí o cara falou assim, como foi que você enxergou? Ele falou, eu não sei, o homem que me encontrou, cuspiu, eu fui, lavei e estou vendo. É simples assim, eu era cego, o homem mandou eu mergulhar no tanque, eu mergulhei e estou vendo, só isso. E o que você precisa reconhecer? Que você pensa o pior para você, que você pensa pensamento de falência, que você pensa em pensamentos de suicídio, que você tem pensamentos de fracasso, que você tem pensamento que você é a pior pessoa do mundo, que você se compara com as outras pessoas e você diz que é mais feio, tudo vai dar certo, mas você não vai dar certo porque já faliu 3 vezes. Quer dizer, você enxerga essas coisas e pensa essas coisas, não são os pensamentos que Deus tem para você. Então, conclusão, você está cego. Você está cego. Você não enxergou o que Deus enxerga para você. E esta noite, Deus quer transformar a sua vida. Mas você precisa reconhecer que é cego. Você precisa reconhecer que pensa o pior. Acredita no pior. Não acredita naquelas coisas que Deus prometeu para você. E está no limite da misericórdia. Em vez de você orar porque crê, você ora porque quanto mais orar, mais probabilidade tem de acertar 2 orações. Isto é o gentio. A Bíblia diz, e não usei de repetição como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Você já viu pessoas que quando tem um parente doente, passa recado de oração para trocentos grupos, que todo mundo já recebe o retorno daquele grupo de oração? Por que essas pessoas fazem isso? Porque não creem. Porque não creem. Elas acham que pela grande quantidade, estatisticamente, Deus vai ouvir um cara lá que tem fé.
Porque eu não tenho fé, então eu vou chutar na loteria e alguém vai ter fé e vai responder. Não é porque não crê no poder da oração. Não é porque não crê no poder da oração, é porque não tem fé mesmo. Ele está acreditando, ele acredita na oração, então pede para todo mundo orar, mas ele não tem fé. Ele enxerga, ele vê uma situação terrível e então ora muito, ora demais, pede muito, pede demais, como se isso... Rapaz, Jesus falou não, o centurião falou, e Jesus respondeu. O centurião falou simplesmente: dize uma palavra e o meu criado sarará. Rapaz, o cara falou: só fale sim, e ele fica curado. Aí o Senhor falou, virou para o pessoal, nem falou para ele, virou para o pessoal e falou: eu nunca vi uma fé dessa em todo Israel. Vai, teu criado sarará. Sabe o que é Deus? Uma palavra, e você só basta uma palavra de Deus. Então, feche seus olhos aí agora. Feche seus olhos. Deus quer dar uma palavra para você, querido. Oh, glória a Deus. O Senhor quer tirar a sua cegueira espiritual. O Senhor quer curar você. Olha que a gente viu, se não, e você não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem benignidade, não tem bondade, você já sabe que você é cego, como a gente acabou de ler. Mas se você vê sempre o pior, se você enxerga coisas ruins, você pensa coisas ruins, você tem pensamentos pequenos, pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre os seus filhos. Tem gente que não tem filho porque tem medo de um filho se tornar marginal. Imagine isso. O sujeito: não, eu tenho muito filho que hoje está terrível, eu não vou ter dinheiro para dar comida, ou ele vai virar ladrão. Meu Deus do céu, que fé é essa que o sujeito não tem? Fecha seus olhos aí e nessa hora você comece a admitir para Deus agora, de olhos fechados: Senhor, 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 eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Eu quero que o Senhor abra meus olhos. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, eu não quero sair daqui cego, eu quero me apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor já falou, pensamentos de paz, pensamentos grandes, pensamentos, Senhor, de alegria, pensamentos de cuidado, pensamentos de providência, pensamentos de prosperidade, pensamentos de harmonia, pensamentos de amigos. Não é pensamento de traição, não é pensamento de fracasso, é pensamento de bênção com a presença de Deus na sua vida. Você já fez a sua oração? Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu vou facultar você essa noite, se o Senhor lhe chamou, eu quero que você venha à frente. Você que é um cego espiritual, que nunca viu que você é um pecador e nunca viu que o Senhor quer trazer visão espiritual. Você vive no limite da razão, do pensamento, da racionalidade, do 1 mais 1 é 2. Isso aí não significa absolutamente nada no mundo espiritual. Qualquer teólogo budista é melhor que você, qualquer espírita é melhor que você, qualquer católico, qualquer ateu é melhor que você, porque convicção por um é tudo igual, é tudo igual. Mas para você ter visão espiritual, para você enxergar espiritualmente, você tem que admitir que é cego. Eu quero que, se você é cego, venha aqui à frente, em qualquer área, tá? Aí a área é você que vai dizer, mas eu quero que você que está vindo à frente, eu quero que você que é cego espiritualmente assim, para entregar a sua vida a Jesus essa noite. Dizer: Senhor, eu nunca vi espiritualmente, eu nunca enxerguei, Jesus, e essa noite eu quero enxergar, Senhor. Eu quero ver a minha salvação, eu quero ver o meu lar que o Senhor prometeu, eu quero ver o meu futuro. Eu quero que você venha aqui à frente, em nome de Fernanda, vem, assume o microfone aqui. Eu posso ver as multidões prosperando.